Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nessa manhã preciosa, nessa manhã linda, nessa manhã quente. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus sabe o que faz. Aleluia, né? Graças a Deus, Senhor, tem nos acordado para nós desfrutarmos de mais um dia de vitória, para nós matar mais um urso, mais um leão e ser vencedores. Porque o Senhor, Ele nunca chama uma pessoa que não tem coragem, né? Então o Senhor sempre chama os corajosos, os valentes, aqueles que estão desanimados, que animem-se, porque o Senhor necessita de soldados valorosos, de pessoas que têm garra, né? Porque nós vemos muito bem que Josué, lá no capítulo 1 de Josué, a gente vê que Josué estava numa situação bem complicadíssima, porque atravessaram o Jordão. Moisés não atravessou. Aí, de repente, se vê numa situação de líder, né? Talvez ele se sentiu até impotente ali naquela hora. E ele, o que ele fez? Olha quanta gente estava lá com ele, quantas multidões, guerreiros, né? Quantas pessoas que atravessaram o Jordão para a terra prometida. Só que ele foi no particular, né? Todos que servem a Deus vão para o particular. Davi é para o particular com Deus. A gente precisa tirar esses momentos para falar com Deus. E Josué foi atrás da moita, né? Orar, né? Falar com o Pai, porque a responsabilidade agora estava toda nas suas mãos. Eu acho que ele estava bem chateado mesmo, muito dolorido o coração, porque Moisés, poxa vida, Moisés, né? Tirou o povo do Egito, tantas coisas aconteceram. E Josué participou muito, né? Desses acontecimentos, a convivência com Moisés e com todas aquelas tribos. E de repente Josué ainda estava em luto por Moisés, né? Puxa vida. E tinha que conquistar Jericó, tinha que conquistar aquela terra, repartir a terra para as tribos. Uma missão assim que olhando, ai que difícil. Olhando aparentemente não ia ter jeito não. Como? Como que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu estou sem força, eu estou desanimado. É como se ele estivesse se entregando mesmo. É como se ele estivesse dizendo assim: puxa, por que o Senhor não escolheu outra pessoa? Porque agora já não resta mais em mim força nenhuma. Né? A gente vê Josué assim bem para baixo, bem desanimado, né? Motivos ele tinha de sobra, né? Então. E aí, o que aconteceu? O Senhor Jesus aparece ali, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio varão de guerra, é o nosso Salvador. Se apresentou diante de Josué e disse para ele: tenha de bom ânimo, se esforça, Josué, se esforce e tenha bom ânimo, porque eu darei essa terra a vós, ao povo de Israel.
E é necessário conquistar. E já tem que começar a conquistar essa daí, ó. Essa cidade aí, ó, que está na tua frente. Eu acho que Josué deu uma olhadinha, aqueles muros altos, né? Aí Josué, meu Deus, talvez ele pensou, meu pai, as muralhas dessa cidade é bem grande mesmo, é bem forte. Para uma pessoa desanimada, né? Não ia ter jeito, não. Mas, né? Quando o Senhor fala, o Senhor garante. Porque Deus, ele não vê só aquele presente ali, ele vê o futuro também. Ele estende o pensamento da pessoa de longe. E Deus deu todas as coordenadas para Josué. Deus deu todas as estratégias para ele, explicou tintim por tintim, vírgula por vírgula. E acontece que nós temos que estar pronto para entender também as vírgulas, os parágrafos, né? Porque a estratégia tem tantos detalhes e a gente precisa estar atento ao que Deus diz. Por exemplo, talvez você diz assim, ai, essa obra que eu estou fazendo não vai para frente. O ministério que eu congrego não vai para frente. Ah, mas acontece tanta coisa, aconteceu tanta coisa. Só que a pessoa não lembra do que Deus diz. Quantas das vezes Deus diz, eu estou soprando vento, eu vou tirar essas folhas secas. Quantas das vezes o Senhor diz assim, ó, eu vou podar a minha vinha para que ela venha dar mais fruto. Só que nesse processo, a árvore não fica toda despenada. A árvore não fica despenada quando a gente faz uma poda. Tem árvore que não fica, que não sobra nenhuma folha. Mas ela tem o processo da espera, né? Aí ela começa a brotar devagarinho, devagarinho. Não é? Não é do dia para o outro. Então tem todos os detalhes. E depois começa a florescer e frutificar. Então, quando Deus dá estratégia, Ele dá detalhes, detalhes. E tem que esperar o agir de Deus. Agora Deus pega, né? Fala para Josué, Josué, opa, levante. Como é que Deus vai usar um soldado caído, depressivo, se lamentando, auto se compadecendo? Para trás não vai dar para voltar. E agora? Meu Deus. E aí então, Senhor, ó, anima Josué, levanta, esforça-te, tenha bom ânimo. Se vira, mas, Josué, vamos, tenha bom ânimo. Está entendendo? Então a pessoa, ela tem que tirar a força da fraqueza. Ter bom ânimo. Meu Deus, como? Não parece que é impossível? Ô, irmã, levanta da cama, filha. Não, eu não tenho ânimo, não tenho força. Mas o Senhor diz que tem bom ânimo. Levanta. Tenha bom ânimo. Vamos mudar essa situação. Né? E aí Deus deu todas as estratégias a Josué. Detalhes. Ó, para você conquistar essa cidade de Jericó, você precisa rodear essa cidade 7 vezes ao dia. Gente, já pensou você rodear uma cidade 7 vezes ao dia? Dá, um dia tudo bem, até dá. Mas no segundo dia também? No terceiro também? Até chegar ao 7º dia? Não, perdão.
Perdão. O Senhor disse para rodear a cidade durante 7 dias. Uma vez. Durante 7 dias. Quando chegar no 7º dia, aí eles teriam que rodear 7 vezes. Mesmo assim, misericórdia, gente, e ainda com a arca, os sacerdotes iam rodeando com a arca e os guerreiros atrás, tocando buzina. Meu Deus do céu. Não seria mais gente, não seria mais fácil entrar lá dentro e para guerrear, e quem morreu, morreu, quem viveu, viveu? Só que Deus, Ele age de formas assim, sabe? O nosso entendimento fica assim, questionando. Que Ele age de uma forma que inexplicável. Por que, né, disso? Por que daquilo? Você está entendendo? Mas se Ele falou que era assim, que era para fazer, era para fazer. Então tá. Rodear a cidade uma vez por dia durante 7 dias e no 7º dia rodear 7 vezes. É isso. Pois Ele fez. Quando chegou no 7º dia, o que eles tinham que fazer? Tocar a buzina bem alto. Quando eles tocaram a buzina bem alto, as muralhas caíram para o chão. Gente, as muralhas eram fortificadas, eram fortes, muralhas que até faziam casa em cima delas, assim, porque elas eram largas, sei lá. Eu sei que tinha gente que morava nas muralhas e não tinha como nem tirar uma pedra de lá. Mas o Senhor deu estratégia. Mas o negócio, sabe o que é? É a obediência. Se a pessoa obedecer, a pessoa vê a glória de Deus. Se o Senhor falou que é para fazer assim, é para agir dessa forma, não é para nós questionar e ficar, ai, mas, puxa vida, parece que Deus complica. Não parece? Mas é o modo dele agir, né? É para glorificar o nome dele. Bom, as muralhas caíram ao chão. Gente, o povo que estava lá dentro, eles falavam, meu Deus, que esse povo está rodeando a cidade aí? Eles ficaram tudo tremendo de medo. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Você está entendendo? Então, eles invadiram a cidade, conquistaram aquela cidade, porque foi um mandamento de Deus. E Josué venceu. Venceu porque recebeu uma palavra vinda da parte de Deus, dizendo, anima-te, tenha bom ânimo. Eu abri a palavra aqui em 1 Coríntios 9, eu vou ler só um versículo 24, está escrito assim, 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Está entendendo? É um esforço. É um esforço que a gente tem que fazer. O ânimo. Mas isso é uma coisa espiritual, porque alguém vê ânimo? Vê sim porque a pessoa está alegre e tal, mas o ânimo em si ninguém vê. É espiritual. Né? A força vem do Senhor, tudo vem do Senhor, é espiritual. E então, quando Josué estava lá na moita,
né? Ele recebeu a visita do Senhor. É necessário, muitas das vezes, a gente se retirar e entrar no particular com Deus, né? Isso já é um começo de um esforço, viu? Isso já é um começo de uma atitude. E nisso, ele teve um encontro com o Senhor. Porque se ele estivesse lá no meio do povo, Deus ia passar uma estratégia para ele, um recado, uma ordenança para ele, mas tinha tanta gente ali do lado, ali, o que está falando? O que o anjo está falando? Nossa, olha, o Josué hoje falou isso, hein? Ó, você escutou? Você está entendendo? Então é necessário, muitas das vezes, Deus permite isso, que nós se retiremos e ficamos a sós com Ele, para Ele poder passar umas coordenadas para a gente, né? Para a gente poder enfrentar aí, ó, os Jericós da vida, as muralhas da vida. Muralhas é muralha, gente. Meu Deus. Muralhas muitas das vezes aparecem na frente da gente assim, que parece que a gente não vai atravessar. Mas a vitória, ela está atrás das muralhas, né? É depois dos esforços, né? A muralha só caiu depois de 7 dias de trabalho. Eles rodearam os muros de Jericó, não foi 7 vezes, foi 14 vezes. 7 vezes durante a semana e no último dia mais 7. São 14 voltas. E muitas das vezes a gente não quer dar nenhuma volta, né? E já queremos que as muralhas caiam ao chão. A gente não quer fazer nada, não quer orar, não quer clamar a Deus, só fica sentado murmurando, porque eu estou fraco, porque eu estou desanimado, Ué, que tal a gente pegar a Bíblia e ler um pouco e ver aqui que os irmãos também passaram por isso? E aí então a lição que a gente aprende é: opa, levanta, tenha de bom ânimo, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. E aqui no verso 24, está dizendo assim, que os corredores, sabe essas pessoas que correm, né? Eles correm para ver se ganham um prêmio, né? Correm nos estádios, até é bonito de ver, os atletas correndo. Todos eles recebem prêmio? Claro que não. Só recebe prêmio aquele que vence essa corrida, né? Oh, ganhou a taça. Quem ganhou a taça? Fulano de tal. Oh. Todo mundo homenageia ele, né? Por que que ele venceu? Porque ele conseguiu. Ele correu, ele se esforçou. Ele se preparou para essa corrida, né? Então aqui, nesse mesmo versículo está dizendo assim, ó: correi de tal maneira que eu alcanceis. Então nós temos que correr também. Ah, vamos lá no estádio? Não é isso que o Senhor está dizendo, está falando espiritualmente. Nós temos que também continuar correndo, se esforçando, batalhando, guerreando, vencendo. Temos que fazer isso. Temos que se esforçar. Porque esse negócio de parar, sentar e ficar falando, não vai levar a lugar nenhum. Não vai receber prêmio nenhum. Já pensou se o corredor, ele sentar na pista, todo mundo vai zombar dele. Aí depois lá na frente ele vê a pessoa recebendo o prêmio e ele lá atrás sentado. Ai, era para mim aquele prêmio. Era para você, mas você não fez nada, você não levantou, você ficou aí sentado, cansado. Não, é que eu estou anêmico, é mesmo, está anêmico, não tem força. Precisa se fortalecer, precisa tomar vitamina. E essa vitamina é a palavra de Deus. Se nós não se alimentar de Deus, a gente não consegue vencer, não, gente. Não adianta, o médico pode dar remédio,
O médico pode internar em clínicas, pode correr de um lado para o outro, mas o remédio é Jesus, é a palavra de Deus. Quando a gente está bem com Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Por mais luta que a gente tenha, por mais Jericó que apareça para a gente enfrentar, a gente tem segurança. A gente sabe que o anjo do Senhor está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. A gente precisa receber aquela palavra de ânimo e aceitá-la, quer dizer, recebê-la, né? Tem pessoa que não quer receber. Quando você diz assim, irmão, anima-te, fortaleça no Senhor, a pessoa, já orei muito na minha vida. Já orou e tem que continuar orando, continuar buscando. Tem muitos irmãos que vivem do passado. Eu orava, eu buscava, eu jejuava, eu louvava, eu fazia. Mas não é, quem mandou parar? Quem mandou largar a rede? Né? Quem mandou? Quer dizer, fica aí sentado aí no beiro do caminho, só lembrando do passado, que você era. Não vai receber prêmio nenhum. Vamos correr de tal maneira que nós alcancemos esse prêmio. Prêmio da vitória. Né? E vamos para frente. Ninguém está isento de lutas e provas. Ninguém está isento de nada. Mas o importante é nós se esforçar, correr de tal maneira que a gente venha chegar lá. O céu é tomado pela força. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Quer dizer, o atleta, ele abstém de alguns alimentos, ele se abstém de algumas coisas que ele pratica no dia a dia, porque ele tem que se preparar fisicamente para ele ganhar aquele prêmio. Né? Eles fazem isso para conquistar um troféu material, um troféu que vai ficar lá na estante. Mas ele deixou de comer algumas coisas, ele deixou de praticar algumas coisas, só para ganhar aquela taça que vai ficar lá, muitas das vezes está empoeirando lá na estante. Uma coroa corruptível. Mas o Senhor diz, nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. Então, não é uma coisa incerta, é uma coisa certa, está escrito no versículo 26. Pois eu assim como, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Quer dizer, eu não estou fazendo isso à toa, eu não estou combatendo à toa no ar. Não, tem um propósito. Eu preciso vencer. Eu preciso vencer, eu vou vencer. Nós precisamos disso, gente, de convicção. A gente precisa saber aquilo que a gente quer, né? A gente precisa saber. Irmãos, eu preciso parar, porque para mim não dá mais. Irmãos, para que serve esse soldado? Gente, o treinador, ele não aguenta uma pessoa que diz isso. Eu não aguento, eu estou fraco. Eu vou desistir. Dá vontade de falar assim, então desiste logo. Então para logo. Você não serve mesmo, volta para trás, seu covarde. Dá vontade de falar assim, o treinador fala. Irmãos, para ser um treinador, ele precisa ter garra. Não é verdade? Porque senão ele vai ter um pessoal bem fraco mesmo.
para ser um líder, né? Então a gente precisa combater, não combatendo como se estivesse combatendo no ar, mas a gente precisa pelejar, porque com certeza as estratégias Deus dá para a gente. Você faz assim, assim, assim. Mas como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente não dá tempo para Deus? A gente não vai atrás da moita, orar, quer dizer, no particular. Atrás da moita significa você ficar sós com Deus. É necessário. Porque aí a mente da gente fica clara, mente livre. Mas se a pessoa fica o dia inteiro no celular, nem amanhece o dia, o sol nem clareia, a pessoa pega o celular. E ela fica o dia inteiro com tanta coisa que vê. Como que essa pessoa pode ter a mente livre para Deus falar com ela na mente? Como que essa pessoa pode ser um instrutor se ela nem criatividade ela tem, ela só fica ali presa naquele celular? Dorme tarde e acorda cedo, só sujando a mente. Aí, né, vai falar o quê? A boca fala que o coração está cheio. A gente precisa combater, a gente precisa de orientação. A gente precisa que Deus fale com a gente. Ai, Deus, manda um anjo aqui. Ai, Deus, manda um anjo lá. Mas Deus manda um anjo para quem está no particular. Não é moita, é murta, né? Vamos falar moita, vai. Né? A pessoa não consegue tirar um segundo para ficar sozinho com o Senhor Jesus, meditando nas coisas do Senhor Jesus. Mas nós precisamos se esforçar, correr bem para nós alcançar uma coroa incorruptível. Né? Ser valorosos, corajosos. O tamanho da muralha muitas das vezes pode espantar. A gente olha assim para o tamanho da muralha e fala, ai, 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 eu vou sentar aqui. Mas se sentar, a muralha não vai cair, não. É necessário rodear, né? Nós vamos rodeando essa muralha, ela vai cair. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com essa palavra e vamos se esforçar para a gente ganhar essa coroa, esse prêmio das mãos do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia, tenha ânimo e se esforce. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.